Olá, uma boa noite para você que acompanha a programação da TV Primavera. O último informe região de 2014 irá abordar os principais fatos de Criciúma e também do sul de Santa Catarina, registrados, claro, por nossa equipe de reportagem. Um ano que foi marcado por disputas no esporte e na política, que registrou situações que preocupam autoridades e a população em geral. Greves, ações da polícia, as condições climáticas, saúde e segurança pública, a reeleição de Dilma Rousseff, o vexame da seleção brasileira, a decepção dos torcedores do Tigre, o evangelismo sendo praticado. A partir de agora você acompanha a Retrospectiva 2014. E o ano começou com prejuízos para alguns moradores de Criciúma e Içara. Comunidades das duas cidades foram surpreendidas por chuvas e ventos fortes. Os estragos foram inevitáveis. E mais uma vez o clima atingiu moradores da região. Logo no início de 2014, moradores de algumas localidades enfrentaram a fúria da natureza. Ventos, granizos, temporais, o cenário é o mesmo de sempre. Casas destelhadas e inundadas. Nos bairros Quartalim e Vila Francesa, em Criciúma, e de comunidades içarenses, moradores lamentavam os prejuízos. E eu moro desde meus 6 anos aqui e já perdi a conta de quantas enchentes teve, né? E o pessoal daqui, a maioria, pessoas já aposentadas, né? Pessoas já com idade e perderam tudo da penúltima enchente que teve. Foi 1,80 m, né? Todo mundo perdeu tudo, né? E para reconstruir é muito difícil, né? Porque é difícil a gente conquistar as coisas novamente, né? Em relação ontem, eu estava fechando a janela, porque eu sou líder de bloco e eu cuido muito bem para não rachar os vidros, coisa assim. Ontem eu vi assim, ó, eu pensava que ia morrer. Morrer mesmo, porque começou a voar tudo. Você não tem noção o desespero que é. O meu filho mesmo, ele tremia as pernas. Não, olha, não tem nem explicação, não tem. A agricultura também foi afetada. Produtores amarguraram prejuízos consideráveis em suas plantações. O prejuízo da produção ela é em torno de 90% do que a gente produziu. E a gente ainda não sabe o quanto tempo vai aguentar esse calor que você deixa de produzir, porque você não consegue plantar. Você está plantando, mas está perdendo. A Defesa Civil criciumense arregaçou as mangas e foi à luta para ajudar as famílias mais atingidas. Nós recebemos já a informação que para as próximas horas há possibilidade de novas chuvas na região, onde toda a estrutura de governo, inclusive saí recentemente de uma reunião com o do gabinete do prefeito Márcio Búrigo, que está toda a equipe à disposição caso volte a chover com a mesma intensidade ou menos. Se houver necessidade de intervenção nossa, vamos estar atuando. E para amenizar o prejuízo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi liberado para os moradores atingidos pelas chuvas. Uma verdadeira operação de guerra foi montada no Centro de Eventos José Jair Conte. A população já sabia direitinho o que iria fazer com o benefício. Estou desde as 8 horas aqui, aí eu vou reformar minha casa, né, que foi muito estrago. Aí eu vou aplicar o dinheiro na reforma. Peguei aqui 9h30 da manhã, acabei de entrar aqui dentro nas senhas, vou investir em reformas na casa. Foi bastante afetado? Foi. Já em outubro, moradores do bairro Moradas do Sol foram surpreendidos por um verdadeiro mar de lama. Uma pancada de chuva fez com que um terreno que passava por um serviço de terraplanagem espalhasse lama para tudo quanto é lado. Muita lama, muito lodo e o resultado, mais uma vez, foi o prejuízo para a comunidade. E a gente é apavorado porque a gente mora aqui há 20 anos e não sabe de represa nenhuma. Então, é como eu disse para os outros repórteres. Se fosse uma coisa da natureza, uma enxurrada, uma chuvarada, a gente já se previne, né? Mas isso foi uma surpresa total. Do escavamento ali onde ia ser o shopping, agora não é mais. Fizeram uma contenção de barro. E aquilo ali, né, aumentou e trouxe a avalanche de barro. Se fosse só chuva, seria muito mais fácil, né?
Entra ano e sai ano e um assunto nunca cai de moda: greve. A população do sul do estado sofreu com serviços essenciais que, por um determinado período, deixaram de ser realizados. Quase tudo no Brasil parou. Em Criciúma e região a coisa não foi diferente. Motoristas de ônibus, bancários, servidores públicos, carteiros, profissionais da área da saúde, professores, trabalhadores de muitos setores que tinham um pedido em comum: melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Em nossa cidade, um dos movimentos que mais gerou impacto foi o do transporte público. Diariamente, milhares de pessoas usam o sistema público para se locomover, seja para ir à escola, trabalho ou compromissos pessoais. Com a frota parada, a cidade virou um caos. Eu acho que quem decide se a greve é legal ou ilegal é o Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho não se manifestou ainda, não foi provocado. Então eu acho uma precipitação alguém dizer que a greve é ilegal. A greve, o trabalhador, quando deflagrou a greve na Assembleia Geral de ontem, convocada pelo sindicato, irregularmente, mas convocada pelo sindicato, ele estava em estado de greve desde a terça-feira da semana passada. Então, a situação econômica da categoria, que só para você ter uma ideia, comparada com Blumenau e Florianópolis, o trabalhador de Criciúma, o motorista de Criciúma ganha o que ganham os cobradores de Florianópolis e Blumenau. Sendo que lá eles trabalham menos, a passagem é mais barata, né, e o trabalho é o mesmo. O pessoal dos bancos, como de costume, também cruzou os braços. Todo ano a mesma história: faturamento, recorde das instituições bancárias e pouca valorização do material humano. Os bancos têm condições de pagar mais, e porque eu acredito que eles não vão fazer outra brincadeira de mau gosto, como fizeram na semana passada. Chamaram num sábado de manhã para oferecer 0,35 a mais do que havia oferecido. Então, inclusive nós temos uma reunião do Comando Regional de Greve para domingo, às 18 horas, para avaliar as propostas, avaliar a orientação do Comando Nacional e tirar os encaminhamentos que forem necessários. Isso sem falar da turma dos Correios. Correspondência na porta de casa só depois do reajuste. A nossa pauta de reivindicação foi entregue para a empresa no começo de agosto. Ela contém 93 itens. Nesse período de negociação, a empresa simplesmente negociou 8 itens da pauta. A empresa sempre usou de praxe as falcatruas para desmembrar o movimento grevista. Tem situações que a população já está acostumada. Exemplo, greve de professor e de trabalhador público, não é novidade para ninguém. Agora, dos trabalhadores da área da saúde, foi isso que ocorreu com os profissionais da saúde pública da nossa região. Cansados de não serem valorizados, os envolvidos pararam os serviços e só mantiveram funcionando aquilo que é essencial. A gente reivindica 15% de reajuste, reivindica um piso salarial de R$ 1.200. Reivindicamos também a redução na jornada, né? Até porque hoje a gente trabalha durante a semana e ao final de semana a gente dobra a jornada para poder ter o direito à folga. Então a gente não quer mais dobrar essa jornada ao final de semana. A jornada das 12h36, que são os plantões, né? A gente quer direito pelo menos de 2 folgas por mês, até porque hoje os trabalhadores que trabalham durante esses plantões não têm folga, né? Então a gente também reivindica isso. Além do mais, a gente também vem pedindo um abono de R$ 500 e um vale alimentação de R$ 250, né? São essas as principais reivindicações dos trabalhadores, né, da categoria. Isso que não falamos dos metalúrgicos, ceramistas e demais profissões. Todas as paralisações foram registradas por nossa equipe de reportagem. Foi o trabalhador brasileiro se mobilizando para cobrar o que é seu por direito. A seguir, você confere na Retrospectiva 2014 o que ocorreu durante o ano na saúde e também na segurança pública. Top Calçados.
Top Calçados, você encontra as melhores marcas em calçados masculinos, femininos, infantis, além de tênis e acessórios. Faça suas compras com tranquilidade e segurança. Amplo estacionamento, ambiente climatizado e todo o conforto que a Top Calçados e o Giasse Santa Bárbara podem oferecer. Top Calçados, conforto e elegância em um só lugar. A Graça Editorial acaba de trazer mais um lançamento para você. Guerreiros de Joelhos. Um livro que ajudará você a descobrir o verdadeiro poder da oração. Um guia de como vencer batalhas espirituais e receber as promessas de Deus em sua vida. Guerreiros de Joelhos. Vencendo suas batalhas por meio da oração. Já nas lojas. No ano de 2014, a saúde pública foi maltratada em nossa região. Falta de recursos, material humano e pouca valorização dos profissionais da área. Quem precisou ser atendido pelo sucateado Sistema Único de Saúde, olha, teve que ter paciência de ferro. A saúde pública continua sendo o calcanhar de Aquiles dos nossos administradores. No sul catarinense não foi diferente. Hospital São José, Hospital Materno Infantil Santa Catarina, Casa de Saúde do Rio Maina, Hospital São Donato de Içara e a Unidade de Pronto Atendimento da Próspera foram figurinhas carimbadas em nossos telejornais. E nós percebemos que a situação está complicada quando observamos diretores do maior hospital público da região declinarem da administração do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Isso porque a verba para investimentos e pagamentos de profissionais prometido pelos governantes não veio. E isto para podermos fazer uma transição tranquila da nossa gestão para a gestão da prefeitura. E é esse o nosso propósito, de fazer uma passagem o quanto possível mais cuidadosa, amena, para que não haja descontinuidade dos serviços entre a nossa gestão e a gestão da prefeitura. E por falar em Hospital Materno Infantil Santa Catarina, a instituição que foi criada para desafogar o São José e prestar um melhor atendimento para crianças da região está de mal a pior. Filas, longa espera, denúncias por parte de pais e mães que reclamam do atendimento. A Prefeitura de Criciúma, que ficou com o abacaxi na mão, diz ter encontrado uma saída com a terceirização da administração hospitalar. Com a decisão do Hospital São José entregar a gestão do Hospital Santa Catarina de volta para o município, nós procuramos com serenidade em busca de uma solução a melhor possível para que a qualidade de assistência naquele hospital permaneça, né? Em função disso, então, por questões até financeiras também, resolvemos buscar uma entidade filantrópica, enfim, para que assuma a gestão do Hospital Santa Catarina. Dessa forma, o primeiro passo era encaminhar à Câmara de Vereadores a aprovação da lei. Isso com bastante lucidez, a Câmara, por unanimidade, aprovou a lei. Agora vamos em busca do edital de licitação e vamos dar continuidade a esse trabalho com serenidade, garantindo que a assistência do Hospital Santa Catarina, mesmo o Hospital São José, encerrando sua gestão dia 20 de setembro, não sofrerá solução de continuidade. Nós, se for necessário, a gestão municipal assume até o processo licitatório estiver tudo definido. Já a Unidade de Pronto Atendimento da Próspera, reuniões e mais reuniões para acompanhar o processo de finalização das obras do local. Até uma comissão da saúde foi montada para acompanhar o processo. Porém, o que se vê é que a conhecida UPA está longe de ser finalizada. Muito lentas, né? A obra está muito lenta, os trabalhos estão muito lentos. O que está muito... Assim, a conclusão que a gente pode tirar, o que está muito claro para a gente, né, e que fique claro para a cidade de Criciúma, principalmente para os moradores da região da Próspera, que a UPA foi um grande projeto, é um grande projeto, só que na hora de calcular o quanto é de dinheiro que iriam investir, calcularam errado, calcularam de menos. Então a obra está em andamento, né, de acordo com o dinheiro que se tem disponível. Então nós temos mais 100 mil reais para receber do governo do estado e mais 500 mil reais para receber do governo federal desde que a obra esteja concluída. Então a prefeitura tem que dizer, tomar uma posição se vai ou não antecipar esses 500 mil reais. Então o que está muito claro é que
né, de acordo com o que se tem em caixa, é o que se faz de obra. Então está muito lenta. E a segurança pública, hein? Bom, a segurança pública também ganhou muito destaque no Informe Região durante 2014. Policiais militares e civis foram incansáveis na luta contra a criminalidade. Pena que nem sempre o Estado deu o respaldo e o aparelhamento que nossos policiais precisam e merecem. Vira e mexe, esse assunto vem à tona. Segurança pública. Esse tema foi debatido em nossa região. Tá certo que 2014 foi um pouco mais tranquilo em comparação a 2013, que registrou diversos atentados terroristas contra ônibus na região. Porém, a criminalidade avançou. Furtos, roubos, homicídios, assaltos à mão armada. No maior distrito da cidade, o Rio Maina, a comunidade pediu socorro. É um bairro já muito movimentado, cresceu bastante nos últimos tempos e a gente tem muito pouco policiamento. A verdade é essa. A gente está com poucos policiais, de vez em quando tem um de moto aqui, mas é difícil. E assim, um carro para o Rio Maina eu acho muito pouco. Eles andam para lá e para cá, mas na verdade o bandido sabe onde eles estão, né? Então assim, na minha opinião, se tivesse um pouco mais de policiamento aqui, eu acho que inibiria um pouco mais esses bandidos. Em um shopping da cidade, um susto. Em pleno domingo, dia de maior movimento no local, assaltantes invadiram uma joalheria. Na fuga, os criminosos utilizaram uma loja de departamentos que fica no empreendimento. Foi um momento de pânico. 3 ou 4 pessoas, ou até mais, né? Não temos como precisar o número exato de pessoas até o momento, que estiveram no local cometendo o crime. Eles abandonaram um veículo, né, nas proximidades da SIC. Durante a ação criminosa, uma funcionária teria apertado o botão de pânico e aí um dos vigias chegou ao local e acabou sendo rendido. Outros vigias chegaram também e um dos integrantes acabou sacando uma arma e aí ocorreu toda uma situação de pânico dentro do shopping e aí eles acabaram se evadindo do local. E a bandidagem estava demais. A cara de pau é tão grande que ninguém desconfia da ação dos bandidos. Durante um dia qualquer, um chupa-cabras é instalado em um caixa eletrônico de um supermercado. A tranquilidade do criminoso é tão grande que as imagens impressionam. Nós estamos aí analisando as filmagens do estabelecimento comercial onde estava instalada essa aparelhagem aí e identificamos a princípio 3 pessoas que teriam envolvimento nesse crime. E essas pessoas são desconhecidas da polícia local, mas nós estamos averiguando com outros estados, outras delegacias, para a gente tentar descobrir se a gente consegue identificar essas pessoas, porque tudo leva a crer que é uma quadrilha, possivelmente de fora do estado, que está agindo aí em todo o Brasil. Em Sombrio, a frieza de uma mãe assustou até quem já está acostumado com o crime. Uma mulher, alegando depressão pós-parto, congelou a própria bebê no congelador da geladeira de casa. O caso de infanticídio chocou o estado catarinense. Ela alega que, por vergonha da família, da mãe, principalmente dos filhos, que não aceitavam que ela se relacionasse com mais alguém, no momento em que ela estava no banheiro, quando ela deu a luz à criança, então ela pegou esta criança, dirigiu-se até um armário próximo ao banheiro, já que é uma casa pequena, pegou uma faca, cortou o cordão umbilical, posteriormente colocou a criança numa sacola plástica e colocou no freezer da cozinha. Dirigiu-se à sua cama, onde se sentiu mal, daí pediu apoio aos filhos e a mais um amigo dos filhos que se encontrava na residência, que então buscaram auxílio em vizinhos e conduziram ela ao hospital. E para resolver isso tudo, a polícia agoniza com equipamento sucateado e pouco material humano. A prova é que o próprio delegado regional Jorge Có lamenta a falta de efetivo até mesmo para a retirada de uma simples carteira de motorista. 2 policiais nossos daqui de Criciúma estarão indo para Florianópolis, vão ficar quase 30 dias para fazer esse curso de examinador de trânsito. E aí quando eu tiro eles da delegacia, para ir lá fazer esse curso, eu esvazio a delegacia onde eles trabalham. Então é como eu digo, o cobertura é muito curto.
cobre a cabeça, descobre o pé. Mas vamos tentar equacionar, vamos ver quem é que a gente pode tirar de uma delegacia para fazer esse curso e aí ele está preparado para então também desafogar essas carteiras de habilitação. Até porque se tu ou qualquer um que está nos ouvindo tem a vontade de ter uma carteira de habilitação, é direito. E esse direito quem deve dar garantia é o Estado, através da Seretran de Criciúma. E se tá complicado até para retirar a CNH, imagina para elucidar um homicídio. Que o diga o delegado Uri Forquilinha, que após o assassinato de um comerciante da cidade, desabafou para a nossa equipe de reportagem. Não posso afirmar com certeza que se nós estivéssemos operando, isso não teria acontecido. Mas a probabilidade seria menor de que isso não tivesse acontecido. Mas eu quero deixar bem claro, quero frisar esse ponto, que não é o delegado e os policiais daqui que não estão com vontade. Tanto é que eu criei uma equipe de investigação e ela foi fechada. Então quem fechou tem que agora responder por essa consequência, porque isso era uma tragédia anunciada. Eu já tinha dito, vai acontecer muitos crimes, e realmente aconteceu. Mas mesmo assim, nossa briosa corporação da Polícia Militar e os valentes agentes da Polícia Civil continuaram trabalhando. Blitzes e ações ostensivas foram realizadas, além, claro, do tradicional combate ao tráfico de drogas. Tudo para inibir o crime. A seguir, a comunidade sul-catarinense ganha espaço e voz na TV Primavera. E ainda, o Evangelho de Jesus sendo levado adiante em nossa região. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do missionário R.R. Soares. E com muito prazer quero apresentar aqui a Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares para sua edificação, porque este é o propósito, que você realmente cresça, que você seja fortificado na graça. Como Paulo fala aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o objetivo do missionário, fortalecer a sua fé, fortalecer você com esses comentários. Que Deus possa te abençoar. Olha, se você não tem a sua, adquira. Você vai gostar, você vai crescer. Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Tem mais, tem dicionário bíblico, tem enciclopédia, tem mapas, tem muita coisa boa. Vai gostar, pode ter certeza que é uma bênção na sua vida. Top Calçados. Na Top Calçados, você encontra as melhores marcas em calçados masculinos, femininos, infantis, além de tênis e acessórios. Faça suas compras com tranquilidade e segurança. Amplo estacionamento, ambiente climatizado e todo o conforto que a Top Calçados e os Giasse Santa Bárbara podem oferecer. Top Calçados, conforto e elegância em um só lugar. O sanfoneiro mais feliz do Brasil está de CD novo. Chegou a alegria de Sandro Nazireu. Então declara que a vitória é tua e agora. Álbum repleto de ritmo e muito louvor. É 100% Jesus a minha casa. É 100% Jesus o meu trabalho. Alegria de Sandro Nazireu. Um lançamento Graça Music. A comunidade sul-catarinense ganhou em 2014 mais uma ferramenta para a luta por mais conquistas. O quadro Informe no Bairro, que vai ao ar toda quarta-feira em nosso telejornal, expôs os anseios das comunidades que foram esquecidas pelos governantes. O pleito das comunidades ganhou vez na TV Primavera, através do quadro Informe no Bairro, que vai ao ar toda quarta-feira no Informe Região. Ruas em péssimas condições, comunidades que se sentem abandonadas. Todos foram ouvidos. A gente está recebendo bastante pressão dos pais. Como presidente da PP, a gente tem recebido muitas
muitos questionamentos por conta do não uso do ar-condicionado. E a resposta que a gente tem é que não depende de nós, né? Aquilo que deveria ter sido feito pela escola já foi encaminhado, as solicitações, as avaliações que precisavam já foram feitas. A gente precisa aguardar realmente. E nós fomos conferir tudo de perto. E o melhor, levamos os problemas ao conhecimento para quem de fato pode resolver. Alguns resultados foram visíveis, como o início da pavimentação asfáltica da rua José Scott no bairro Operária Nova, que começou justamente uma semana após nossa equipe comparecer ao local. Bom, a situação pode até não ser das melhores na saúde, na segurança, com as constantes greves, mas tudo se transforma a partir do momento que entregamos nossas vidas a Deus. As dificuldades podem até surgir, mas a certeza de que um Deus vivo está olhando por nós nos dão a força necessária para seguirmos à frente. A Igreja Internacional da Graça de Deus trabalhou muito durante o ano para que famílias da região inteira tivessem a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. O texto encontrado em Hebreus 11:1 foi fortemente exercitado. Se o ano, em termos de segurança, saúde e economia, não foi dos melhores para o sul catarinense, para os crentes em Jesus, a história foi diferente. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, cultos, ações de graça, campanhas de oração, louvor, amor ao próximo e principalmente adoração a Deus foram programações frequentes dentro do templo. Na festa de comemoração dos 13 anos do ministério chefiado pelo missionário R.R. Soares em Criciúma, a alegria estava presente no rosto dos participantes. Os pastores e cantores Joey Vasconcelos e Fabiano Mota estiveram presentes e sentiram de pertinho o calor da igreja criciumense. Pelo carinho da igreja, nem se fala assim, o pastor nos recebe com tanto carinho aqui, o povo de Deus de Criciúma que tem nos recebido assim de coração e braços abertos, né? E transfiro toda a honra e glória ao Senhor. Mas muito feliz de estar de volta e um culto hoje à tarde, assim, uma celebração do 13º aniversário da igreja, que presente de Deus para a minha vida estar presente aqui. Foi uma noite muito especial, na verdade começou à tarde, ainda 17 horas, a igreja já repleta, muitas pessoas buscando ao Senhor, famílias reunidas. Eu creio que esse momento de relembrar um pouco da história, de como realmente Deus tem usado a vida e a pessoa do missionário R.R. Soares, que é o líder desse ministério, o pastor Jaime de Amorim Campos, que é um dos pastores que estão ali encabeçando essa questão de liderança de pastores, e o pastor Sodré, que está aqui com sua família. Realmente foi uma noite muito especial. E as mulheres foram privilegiadas. Afinal, a Igreja da Graça organizou um evento só para elas. Mulheres que vencem, mães de joelhos, filhos de pé. Um momento de clamor pelos filhos que andam longe dos caminhos do Senhor. Nós esperamos muito por esse terceiro encontro de mulheres, principalmente por causa do propósito, que foi mães de joelhos, filhos de pé. Nós sentimos a necessidade de orar pelos filhos. Nós temos visto como os meios de comunicações, a política, têm tentado influenciar como educamos os nossos filhos, como as mães vão educar os seus filhos, têm tentado tirar a cultura cristã de dentro de casa. Então, num sentimento de revolta contra essa ação, que eu creio que é uma ação do inferno, nós resolvemos fazer o Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E foi um momento muito lindo da oração ontem, em que nós clamamos por eles. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, foi tudo muito bom e agora queremos colher os resultados. A preletora Andréa Rocha e a cantora Dani Grace foram convidadas para abrilhantar ainda mais o culto. Para mim é uma alegria estar pela primeira vez aqui na cidade de Criciúma, participando desse terceiro congresso de mulheres, mães de joelhos, filhos de pé. O Senhor trouxe uma revelação especial ao meu coração e eu tive a alegria de compartilhar com todas as mulheres que com certeza saíram daqui com uma palavra de ânimo, de vitória, né? Foi ministrado que nós precisamos crer para ver, né? Que a Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Então eu tenho certeza que a semente dessa palavra foi plantada no coração de cada mulher que esteve aqui e é uma bênção para mim, mais uma vez, estar
de encontro ao pastor Sodré e a sua esposa Fran. Somos padrinhos de casamento deles. São pessoas muito especiais. Eu espero voltar mais vezes. Para mim foi uma honra poder voltar mais uma vez a Criciúma e estar aqui mais uma vez afirmando realmente o nosso compromisso com a obra, o nosso compromisso com Cristo, e ainda mais um congresso de mulheres tão maravilhoso que foi o de ontem, aqui Mulheres que Vencem, mães de joelho, filhos de pé. Esse foi o tema, muito forte, muito profundo, e essa igreja lotada de mulheres, todas adorando a Deus, todas com muita alegria. Uma palavra maravilhosa da nossa amiga Andréa Rocha também, que falou aos nossos corações. Para mim é uma honra sempre voltar a lugares onde a gente sente realmente que Deus está e a gente pode ter a liberdade de poder adorar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa essência da adoração. Que Deus continue fazendo grandes coisas. Porém, a Igreja da Graça de Criciúma, através de seu pastor presidente, queria mais. Afinal, o pastor Sodré não se contentava em ficar apenas no interior do templo. Para isso, uma ferramenta de evangelização fantástica foi usada. O filme Deus Não Está Morto bateu o recorde de tempo de exibição nos cinemas de Criciúma. Desviados, fracos na fé e até mesmo ateus foram transformados pela película que no Brasil foi distribuída pela Graça Filmes. Por sinal, é uma história que se desenrola dentro de uma faculdade. Já é, inclusive, comprovado que dentro da faculdade é um local em que muitas pessoas, infelizmente, acabam patinando na fé e alguns outros nunca nem professaram a fé. E a vida desse adolescente, num primeiro momento de aula, ele é questionado pelo professor, um professor de filosofia que não acredita na existência de Deus. E dali adiante é mistério. A pessoa vai ter que sentar na cadeira do filme ou na cadeira da sessão do cinema, não há pecado nenhum numa tela grande daquele jeito e declarar que Deus não está morto. E nos cinemas o objetivo foi alcançado. A alegria de quem viu o longa era contagiante. Uma mensagem bem boa para o tempo moderno, onde ninguém mais acredita em nada. Muito bom o filme mesmo. O filme é muito emocionante, eu recomendo assim a todo mundo que a gente vai ser muito tocado e vai ser muito transformado por esse filme. Valeu a pena. Muito. Olha, e ontem à noite nós tivemos a segunda edição do Mulheres que Vencem, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Um momento de clamor de mães que ainda não desistiram de ver os seus filhos servindo a Deus. Um momento de muita emoção no penúltimo dia do ano. O encontro ocorreu no templo sede da Igreja da Graça, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, no bairro Próspera. A seguir, a corrida eleitoral e o fracasso do futebol para os torcedores da região. Top Calçados. Na Top Calçados, você encontra as melhores marcas em calçados masculinos, femininos, infantis, além de tênis e acessórios. Faça suas compras com tranquilidade e segurança. Amplo estacionamento, ambiente climatizado e todo o conforto que a Top Calçados e o Giasse Santa Bárbara podem oferecer. Top Calçados, conforto e elegância em um só lugar. A Graça Editorial acaba de trazer mais um lançamento para você. Guerreiros de Joelhos. Um livro que ajudará você a descobrir o verdadeiro poder da oração. Um guia de como vencer batalhas espirituais e receber as promessas de Deus em sua vida. Guerreiros de Joelhos. Vencendo suas batalhas por meio da oração. Já nas lojas. Em 2014, brasileiros de todas as regiões do país foram às urnas escolher seus novos representantes. Em Santa Catarina, o que mais chamou a atenção foi a briga presidencial, até porque no governo do estado, o candidato à reeleição Raimundo Colombo não encontrou adversários que fossem capazes de lhe tirar o sono.
Em 2014, milhões de brasileiros compareceram às urnas para eleger os seus novos governantes. Em Criciúma, a população participou de um pleito tranquilo. Entendemos que a eleição, por ser uma eleição de nível estadual e federal, ela é menos acirrada. Isso contribuiu também para que a eleição fosse muito tranquila durante todo o dia de hoje. E foi a mais tranquila, sem dúvida alguma, de todas que eu participei. Tivemos muitas chamadas, é normal, as denúncias são constantes, principalmente de cabos eleitorais contra outros cabos eleitorais, partidos contra partidos, candidatos contra candidatos. Então o tempo todo, isso é um jogo e eles ficam tentando jogar, né? E aí, na medida em que nós estamos arbitrando essa situação, a gente vai atendendo a todas as solicitações, até porque o fato de nós atendermos a solicitação e irmos no local, mesmo que a gente não flagre qualquer situação criminosa, mas a gente começa a reduzir a vontade de delinquir dentro de que a prática do delito eleitoral acabe acontecendo naquele local. Então a ideia é essa, é atender a todas as situações, mesmo que não haja uma situação de flagrância. Em Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo foi reeleito com tranquilidade para o seu segundo mandato. Em termos de Brasil, a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff e o candidato do PSDB, Aécio Neves, foram para um segundo turno, prometendo uma disputa acirrada. A TV Primavera acompanhou tudo com riqueza de detalhes. Durante turno e retorno das eleições, boletins informativos e reportagens especiais ganharam a grade da programação da emissora, que por cerca das 9 horas da noite do dia 26 de outubro, anunciou o nome de quem governaria a nação brasileira pelos próximos 4 anos. O Brasil já sabe quem irá governar o país nos próximos 4 anos. Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, está reeleita como presidente do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os números contabilizados nas urnas. A presidente Dilma venceu uma disputa equilibrada com Aécio Neves. A petista obteve 54.501.118 votos contra 51.041.155 votos do candidato tucano, representando 51,64% dos votos válidos. Terei um compromisso rigoroso também com o combate à corrupção, fortalecendo as instituições de controle e propondo mudanças na legislação atual para acabar com a impunidade, que é a protetora da corrupção. O Brasil, esse nosso querido país, saiu maior dessa disputa. E eu sei da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Vamos continuar construindo um Brasil melhor, mais inclusivo, mais moderno, mais produtivo, um país da solidariedade e das oportunidades. E no esporte? Bom, este ano o futebol para a região foi desastroso. Se o ano foi sinistro para brasileiros que torcem por nossa seleção, imagina para os brasileiros que, além da seleção, torcem também para o Criciúma. O esporte também ganhou destaque em 2014. Modalidades amadoras e profissionais chamaram a atenção de quem gosta de disputas de alta qualidade. Em Criciúma, os Jogos da Juventude Catarinense, mais conhecido como Olesc, movimentou ginásios e praças esportivas da cidade. Bastante satisfeitos, tanto questão de locais de competição, um nível muito legal para os atletas, questão de alojamento, de logística para nós da FESPORT com relação à arbitragem, enfim, esses aspectos todos que envolvem a realização de um evento com quase 4.000 atletas, com 26 troféus em disputa e 14 modalidades esportivas, é a estrutura muito positiva, muito boa. Mas o ano mesmo foi do futebol. No meio do ano, a Copa do Mundo, que depois de 64 anos voltou ao Brasil, parou o planeta. A Copa das Copas, como ficou conhecida, ganhou as telas digitais de emissoras de todo o mundo. Jogos espetaculares e emocionantes foram à tona do Mundial. E a seleção brasileira? Ah, nossa seleção mereceu destaque especial.
Infelizmente, não por atuações mágicas, mas sim pelo grande fiasco proporcionado pelos comandantes de Filipão. Após o começo com uma boa vitória diante da Croácia, os canarinhos empataram com o México e só garantiram a classificação para a segunda fase da competição após uma vitória em cima dos já eliminados camaroneses. Na fase de mata-mata, mais angústia. Empate com o Chile nas oitavas e classificação dramática nos pênaltis. Nas quartas, uma vitória em cima da Colômbia por 2-0 e a contusão grave de Neymar, a estrela do time, camuflaram o que seria o maior vexame da história do futebol brasileiro. Na semifinal, diante da Alemanha, o Mineirão acompanhou um verdadeiro massacre, 7-1. Isso mesmo, um impiedoso 7-1, com direito a 5-0 no primeiro tempo. O mundo esportivo estava perplexo. Mas o vexame não parou por aí. Na decisão de terceiro e quarto lugares, a seleção voltou a decepcionar e levou 3 da Holanda. Bom para a Alemanha, que no Maracanã confirmou o 4º título mundial de sua história ao vencer a Argentina na prorrogação. Mas você acha que o ano foi ruim para o torcedor brasileiro? Isso porque você não está na pele dos torcedores do Tigre, que além de assistirem o vexame do Brasil, acompanharam um dos piores anos da história carvoeira. A promessa até que era boa. Contratações de peso como Paulo Baier, Luca, Zé Carlos, Souza, Kleber Santana davam a esperança para o torcedor tricolor que 2014 seria vitorioso. A gente precisava mudar um pouquinho, não tem uma grande mudança. Talvez até no brasileiro a gente apresente algumas mudanças também. A gente está inovando e a equipe está bem coesa nessa questão. A gente tem que ter um material diferenciado agora para o catarinense e talvez um material diferenciado para o Campeonato Brasileiro, por que não? Mas não foi isso que ocorreu. A eliminação precoce no campeonato estadual dentro de casa para um dos maiores rivais, o Figueirense. A eliminação prematura ainda na primeira fase da Copa do Brasil e da Taça Sul-Americana anunciavam o que viria de pior. Muitas mudanças no comando técnico. Foram 5 treinadores no total. Ricardo Drubski, Caio Júnior, Wagner Lopes, Gilmar Dalpozo e Toninho Cecílio. E isso sem contar os interinos Wilson e Luizinho Vieira. Todos com discursos otimistas em suas chegadas. E o elenco não está ainda completo, então assim, dizer que está faltando essa ou aquela posição eu estaria sendo até prematuro. Vejo que o jogar aqui nesse estádio é muito difícil, sempre foi, né? Desde a época que eu era jogador. E tem que ser mais ainda, né? O Criciúma, o clube representa uma cidade. É claro que 2 dias ainda é muito pouco tempo, mas eu acho que a reação não foi boa. Todo mundo sabe que não tem zona de conforto, que derrota faz parte do passado e que todo mundo precisa vencer. Cada um precisa dar o seu melhor. Em relação às contratações, era uma necessidade de um goleiro e a necessidade de mais zagueiro, que é uma posição que machuca muito, que tem problema de cartão. E não foi só. Quase uma centena de jogadores contratados e muita discórdia nos bastidores do clube não poderiam resultar em outra coisa, a não ser o rebaixamento da equipe para a Série B. Isso mesmo, o Tigre perdeu a sua tão valiosa vaga na Série A. Ao final da temporada, o presidente Antenor Angeloni soltou o verbo e quebrou o silêncio. Porém, o mandatário carvoeiro, além de reconhecer os erros da diretoria, destilou sua ira em cima das arbitragens, o que, segundo o dirigente, teriam prejudicado o clube. Nós tivemos o primeiro jogo aqui, Criciúma e Palmeiras. Gente, nesse jogo, não vou falar roubaram o Criciúma, nossa senhora, nesse jogo o placar era para ser 2-0 para o Criciúma, mas foi 2-1 para o Palmeiras. Aí o último jogo do Corinthians aqui. Vamos pensar bem, o Corinthians merecia e tem time para tocar uma goleada em nós, mas ele parece que não deu um gol para nós e deu um gol para o Corinthians meio irregular. E assim encerramos a retrospectiva 2014 do Informe Região. Que venha 2015. Para você, um feliz ano novo e que Deus abençoe a todos. Tchau!